Olá, galera. Bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje, dia 29 de abril de 2022. Vamos dar uma olhadinha no mercado, né? E lembrando que hoje é o último dia do mês, né? O fechamento mensal. Acredito eu, tá? Acredito eu que já tivemos, acho que basicamente quase todas as negociações que os bancos, né, e os grandes fundos de investimentos que gostariam de ter feito este mês. Acredito eu que hoje pode ser um dia mais tranquilo que os outros, né? Inclusive a gente já tem visto aí uma certa recuperação em alguns mercados, né? A gente vê o dólar agora dando uma queda, né? Algo que eu acho que, né, a última vez que a gente teve uma queda assim foi no dia 20, como vocês podem ver, né? Depois disso, só foi subida e agora a gente finalmente vê uma certa correção aqui no dólar, né? Após ter tido tudo essa subida para cima, né? Já as ações, como vocês podem ver nas telas, tiveram ontem também um dia super positivo, né? A gente viu aí várias empresas, principalmente as grandes, né? As gigantes empresas tendo os dias bem positivos. Olha o Facebook aqui, viu, galera? A Meta, né? Como é agora chamado, tendo um dia aí de quase 18%, né, em positivo, Amazon 4,65%, Apple quase 4,5%, né? E, enfim, grande dia positivo para os índices, né, que nos levou ali, também tivemos uma correção ontem nos índices, né, bem bacana, bem firme, né, começou a dar uma certa dorzinha de cabeça aqui para os compradores ontem, né, porque vocês podem ver que no início, né, é, no início aqui da abertura dos Estados Unidos ele caiu um pouco, meio que fez um certo rompimento falso e daí sim começou a subir como um foguete, né? E aí agora a gente está aqui não tão em cima, mas já é um número considerado bom, né? Lembrando que ontem a gente também fechou acima dessa zona escura, né? Que a gente tem falado já que ele tem que permanecer em cima dessa região para ter qualquer chance de voltar a subir novamente. Então isso ontem também foi confirmado, isso também é algo legal e acredito eu. E vocês podem ver que no diário, né? A gente pode ver que a alta do dia 26 e a alta de ontem foi basicamente no mesmo preço, como vocês podem ver aqui, né, no 30 minutos, tá vendo aqui, ó, a mesma coisa, então significa que provavelmente ele quebrando e permanecendo em cima dessa região aqui, pode dar ainda mais razões para os compradores acharem que os índices podem, né, voltar provavelmente aqui perto, né, pelo menos do 4.400, tá? Então, mais ou menos é isso. Já já a gente vai entrar mais detalhes sobre os índices tecnicamente, mas olhando rapidamente assim com vocês, essa pelo menos é uma ideia assim que a gente já pode ter olhando o dia de ontem, né? Mas enfim, grande dia e uma das ações que mais chamaram a atenção ontem, né, que era o mais esperado, na verdade, era a Apple, porque ontem a gente teve os resultados da Apple, né, e a Apple fez um comentário que foi o que levou as ações da Apple basicamente para baixo, né? Lembrando que esses resultados aqui é no fechamento do mercado americano, tá? Um mercado com contratos contínuos, né? Ele continua aberto, tá? Então, o que aconteceu é que os resultados da Apple vêm depois do fechamento do mercado americano, tá? Então, o que a reação do mercado com os resultados da Apple não afetou este preço aqui. Esse preço foi no fechamento. Os resultados foram depois. Para você ter uma ideia de mais ou menos o que pode esperar da abertura do mercado americano com as ações da Apple, recomendo que você vá e dá uma olhadinha então no Nasdaq, por exemplo, que é onde a Apple está, né, a bolsa que a Apple está. E a gente pode ver que o Nasdaq teve uma reação negativa, certo? Com os resultados da Apple, mas agora vocês podem ver que já se recuperou em torno da metade do que caiu, tá? Então, pode ser que a Apple abra um pouquinho em vermelho, mas também não um número também é extraordinário, tá? Então, entenda isso também, né? Eu mostrei, se não me engano, exatamente, eu mostrei para vocês na segunda-feira aquela tabela mostrando todas as empresas, os resultados das empresas que iriam sair essa semana. E se vocês forem perceber ali, mostra ali, ó, antes da abertura, depois do fechamento. Não, raramente você vai ver uma empresa que anuncia assim, até tem, né? Mas as grandes mesmo, elas preferem ou antes do mercado estar aberto ou depois do fechamento, tá? Mais ou menos é isso que acontece, tá?
Mas falando sobre a Apple, né, é, jogaram, né, anunciaram os seus resultados e o que achou bastante atenção, né, foram os preços, né, os valores que eles falaram que podem ser perdidos aí no próximo trimestre, né? Então a Apple prevê com esses problemas que há na China, né, de produção e tudo mais, que podem custar a eles em torno de 4 a 8 bilhões de dólares é, por causa dessa falta de produto que pode afastar a Apple. Lá no grupo, se não me engano, eu postei essa notícia sobre essa restrição de produção que está acontecendo na China, né? E eu falei muito sobre a empresa que faz a grande maioria das peças, né, dos produtos da Apple, tá? E eles estão também sendo atingidos pelo que está acontecendo lá com com aquele programa Covid zero que o governo chinês introduziu, tá? Então, mais ou menos é isso. Pegou de surpresa o mercado pelo fato do número, né, ser um número ser super grande, mas também não se esqueça que a Apple é famosa por ser uma empresa que gosta de exagerar um pouco nesses valores, né? Isso eu já ensinei vocês que a Apple gosta muito de falar números bem acima, né? Porque eles já se preparam, né? Eles já sabem que realmente a ação pode cair bastante por isso, mas eles pensam no futuro. No futuro, eles vão vir e vão falar assim: ah, não, o custo foi apenas de 2 bilhões. E aí todo mundo fala: nossa, um era 4 ou 8? Caramba, que número gigantesco. E aí o que acontece é que o valor dessa ação ela volta tudo e até mais um pouco, por ser um número tão considerado super positivo. Entendeu? Então eles fazem meio que um certo dibre, né, enganando o mercado, não enganando, né, mas gerenciando uma certa ação ali, tornando-se ela não tão bom no presente, mas super bom no futuro, tá? Então vocês vão ver daqui a uns meses, você vai ver os resultados, vocês vão ver que os números vão vir bem abaixo desse 4 a 8 bilhões, fazendo o mercado então celebrar como se não tivesse acontecido nada, tá? Então, mais ou menos fique de olho nisso. Hoje de manhã tivemos também dados dos imóveis aqui do Reino Unido, mostrando mais um mês de ganho, né? Marcou então que mês passado, registrou um aumento de 0,3, sendo o nono mês consecutivos de aumento nos preços dos imóveis. E só para vocês terem uma ideia, o preço médio, né, de uma casa aqui no Reino Unido é de 267 libras, né? É, quase R$ 1 milhão, um preço médio, tá, galera? Só para vocês terem noção realmente do que está acontecendo, né? E lógico, né? Isso aqui não é apenas no Reino Unido, a gente vê a mesma coisa, ou até pior um pouquinho nesse crescimento nos Estados Unidos, mas o preço do imóvel médio nos Estados Unidos ainda continua bem mais baixo do que este valor aqui. Mas olha só isso, né? Este aumento nos valores de imóveis, tendo no mesmo tempo inflação também alta e nenhum crescimento, realmente é algo bem preocupante, tá? Que pode ser sim uma bolha gigantesca que pode estar bem próximo de ser explodida, tá? Então fique de olho nisso. Preço do gás, algo que a gente comentou alguns dias atrás, quando, né, principalmente quando foi anunciado ali que a Rússia tinha parado de fornecer gás para a Polônia e depois Bulgária, né? O preço do gás explodiu para cima, apenas na mesma sessão subiu apenas 14%. Né? Apenas eu digo né, sendo irônico, né, porque realmente foi um explodo para cima que a gente teve, né, estava abaixo do 100, foi direto perto do 120, mas agora a gente vê o preço recuando, voltando para baixo, porque os países então estão conseguindo dibrar, né, mais ou menos algumas regras que tem no reino, na União Europeia sobre fazer esses pagamentos, né, fora da União Europeia usando o euro. Né? Então, o que está acontecendo então é que esses países, para continuar fazendo o seu pagamento e não tendo o fornecimento de gás cortado, eles estão conseguindo enviando euros, né, para o Gazprom Bank, algo que eu tinha falado para vocês, e o próprio banco então está conseguindo fazer essa mudança na moeda.
né? O que aconteceu no anúncio, né, que o Rússia só iria aceitar rublos, né, foi que todo mundo ficou chocado, né? Tipo, em muitos países nem tem rublos, né? Tanto assim para fazer essas compras, né? Mas daí a Rússia já organizou um certo sistema, né? Um certo mecanismo, fazendo então que os países podem enviar euros, como fazia antes, mas a Rússia, ela própria mesma, consiga já fazer essa mudança, tá? Então, mais ou menos é isso. E olhando o calendário de hoje, um calendário meio cheinho, né? Não tanto assim, mas um pouco cheio, né? A gente vai ter PIB ali da União Europeia às 6 horas da manhã, horário de Brasília, tá? Depois junto com taxa de inflação e também depois às 9 horas da manhã, taxa de desemprego do Brasil. Tá? Então fique de olho nisso. Depois de tarde, às 9h30, horário de Brasília, teremos renda pessoal com gastos pessoais e também fique de olho no PCE. Lembrando que o PCE é o dado, né, mais usado pelo Fed para calcular a inflação. E só para vocês terem ideia, o PCE mensal, é o mensal? O anual, desculpa. O anual, como vocês podem ver, desde abril do ano passado, né, a gente meio que já está um pouco. Hoje o esperado é o quê? Hoje o esperado anual é que venha o número de 6,8. Então, como vocês podem ver, a gente basicamente chegando ali no dobro, né, de inflação do que a gente estava apenas um ano atrás. Tá? Então, esse é o esperado para hoje. Então, fique de olho nesse dado. E aí, de noite, teremos então o PMI da China às 10h30 da noite. Tá? Também um dado importante para a gente ver, já que o número está abaixo, né, dos 50%, mostrando então uma certa contração, uma queda na economia chinesa aí na parte de produção. Tá? Lembrando que produção para a China é basicamente tudo, né, que é da economia chinesa. Né? Então, algo para ter em mente aí. Enfim, já que a gente falou tudo isso, vamos dar uma olhadinha então no mercado na parte técnica agora. Lembrando que o dólar então começou a fazer essa correçãozinha, galera, mas aqui que está a correção, né? Muito cedo para a gente ainda discutir sobre uma possível reversão. Eu sei que a gente quebrou a alta de 2017, já estamos abaixo disso, estamos agora basicamente no mesmo preço que foi a alta do Covid. Tá? Qual que foi a alta do Covid? Aquela alta que fizemos em 2020, que foi aqui, ó, como vocês podem ver. Então também estamos testando este preço basicamente neste exato momento, mas para mim não tem não tem problema caso o dólar venha até um pouquinho mais para baixo para depois voltar a subir novamente. Isso para mim pode ser ainda bem tranquilo. Agora, o problema, galera, é se a gente começar a voltar abaixo dessa linha de tendência. Que linha de tendência é essa? É aquela que eu mostrei para vocês já milhares de vezes, que é aquela linha de tendência conectando nas últimas duas altas que fizemos, que foi em 2017 e 2020. Tá? Se voltar abaixo também dessa linha de tendência, a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais complicada. Mas lembrando que essa região onde a gente tem a linha de tendência, eu até anotei, né? A linha de tendência está exatamente no 102,44. Tá? Então, e lembrando também que se a gente pegar essa última baixa antes do gigantesco pulo que tivemos e colocando o FIB da baixa alta, vocês podem ver que também o 38,2 está também nessa região. Então, caso o dólar chegue lá, é ali que a gente espera uma correção. Agora, se o dólar, galera, começar a voltar abaixo desse 102,22, eu diria que esse é o preço máximo que o dólar pode alcançar hoje, caso ele ainda continue num preço no mercado de alta, tá? É ali que a gente quer, porque se ele voltar aqui, galera, e quebrar essa região, a gente já vai estar abaixo da linha de tendência, abaixo do 38,2, abaixo de uma região de suporte, e na minha opinião vai ser bem interessante. Quer dizer que vai mudar completamente a tendência do dólar? Não. Eu acho que para mudar a tendência do dólar é somente ele voltando abaixo dessa região do 101,80, eu diria, tá? Para ser bem sincero com vocês. Por que, Thiago, aqui e não mais abaixo? Porque o 102 é aquela resistência que a gente tem aqui no semanal, né? No diário, que foi aquela região que é bem importante que a gente tem aqui no 102, tá? Voltando abaixo do 102, a gente já vai estar voltando. Tá vendo que a gente já voltou três grandes linhas, três grandes preços abaixo? Já vai começar a ficar bem estranho, né, na minha opinião. Então, fique de olho nisso, tá? Para hoje, agora olhando no curto prazo, né? Área de suporte, a gente já tinha um que foi rompido
agorinha, que foi a região do pivô aqui, a gente tinha anotado, né, que seria esse 103,00, 103,10, a gente tinha falado. Agora, galera, eu ficaria de olho nessa região aqui, ó. Então a gente já está falando do 102,80 mais ou menos, e depois lá perto do 102,40, tá? Difícil de falar também, né, sobre suporte, porque realmente o FIB, né, o primeiro está lá embaixo, né? Isso complica bastante. O que a gente pode fazer também é colocar um FIB dessa forma, mas vocês podem ver que foi exatamente onde a gente desenhou, né? Então, fique de olho nessa região que o dólar está chegando, né? Um dólar fraco, né? Um dólar fraco nesse início de sessão da Europa, tá? Já o euro, né? Lógico, positivo, né? Obviamente, positivo aqui. É, mas também, aqui, ó, ele está agora, nesse exato momento, em uma região de resistência, tá? É onde a gente tem o ATR, é onde a gente também tem resistência, onde a gente já, né, teve uma falha uma vez, que é esse 0,575, mais ou menos, tá? Acima dessa região, eu já ficaria de olho no 106,00, mas lembrando que enquanto o euro continua principalmente aqui abaixo desses 0,650, para mim é um euro de baixa ainda, tá? Então a gente está em resistência agora, logo acima 0,600 e depois 0,650, são os níveis que eu vou ficar bem atento hoje, tá? Mas vocês podem ver, né, que com esse pulinho agora, realmente os indicadores estão corrigindo, olha o 4 horas, né, quase chegando no 50, né, dando uma certa calma, uma certa respiração, né? Então algo que realmente é bem legal ver isso aqui acontecendo, né? Já a Libra, mesma coisa, positiva também, mas a Libra está aqui, se você olhar ela no curto prazo, vocês podem ver que a gente está em uma região de resistência nesse exato momento também, tá? Então, uma região de resistência curto prazo aqui na Libra, que é esses 25,70, acima do 25,70, aí, galera, é esse 26,00, e 26,00, a gente já discutiu sobre ela, né, que foi aquela região que nos parou ali algumas vezes, e aí a gente teve uma falhas, né, que foram duas, né, nessa região do 26,00, tá vendo? Então, deve ter alguns stops aqui em cima de quem está vendendo, quem já está vendido, na minha opinião, aqui em cima. Se caso, então, caso a Libra vá acima do 26,00, deve bater alguns stops e a próxima resistência, para mim, vai ser o 26,50 e depois o 27,00, tá? Então, mais ou menos é assim que eu vejo a Libra neste exato momento. Grande nível aqui na Libra. Agora, caso a Libra continue subindo, né? Aí sim o suporte, na minha opinião, né? Eu diria que será aqui essa região do 25,10, 25,00, né? Eu acho que para quem é comprador ou quem está querendo comprar a Libra, eu acho que é essa região que ele vai olhar como referência, né? Voltando abaixo do 25,00 já começa a ficar amargo de novo, né? E aí, galera, eu diria que a última chance mesmo é esse 24,70. Abaixo do 24,70, do 618, eu já acho que é um par que está ficando totalmente já pesado para baixo. E aí, não duvido de a Libra continuar a cair. Tendência é qual, Thiago? De baixa, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Nível que pode mudar tudo foi o que a gente falou ontem, 27,50. Enquanto permanece abaixo desse 27,50, para mim, longo e médio prazo é de baixo, tá? Só de curto prazo, né? Que é de alta, porque desde que a Europa abriu, ó, até antes, né? Antes da Europa abrir mesmo, ó, vocês podem ver que já estava subindo. Veio a Europa, subiu ainda mais, com mais energia, e eu acho que é assim que tem que ser olhado. Agora, isso aqui, né, vai ser importante ver o que acontece em torno ali de 1 hora da tarde, horário de Londres, né, que é quando está chegando próximo ali da América entrar, é onde traders, né, que compraram de manhã, começa já possivelmente pensar em redução de risco e tudo mais. Isso é bem provável de acontecer também, principalmente vendo um dia assim como hoje, tá? Após ter tido uma grande tendência de queda, ele agora tem uma tendência curto prazo de alta, mas ninguém esquece da memória, né? Ninguém esquece da memória que foi que a gente, né, tá numa tendência de baixa, sem dúvida. Ok? Então, mais ou menos essa é a Libra. Dólar Swiss, boa rejeição, mas, né, ainda, né, grande resistência, grande suporte aqui no 26, 96,70 e depois eu diria que é esse próximo suporte, eu diria que seria esse 96,40, 96,35 aqui, tá?
para ser bem sincero com vocês. Para mim, apenas um movimento. Deixa eu ver, olhar isso aqui no 4 horas agora. Para mim, um movimento. Acho que é só abaixo do 96, galera, que a gente pode falar que realmente é um par que esteja também virando média a longo prazo, tá? Apenas um movimento abaixo dessa região 9600 que aí a gente pode pensar realmente em fazer swing trades com uma tendência de baixo, tá? Mais ou menos, tá? Então, o primeiro suporte aqui, já estamos quase próximos, 96,70 e depois essa região 95, a gente falou 96,40, né? Então, esses são os níveis que eu ficaria de olho hoje no dólar suez. Agora, o dólar suez, galera, eu acho que, né, ele voltando acima desse 97,22 aqui, ó, que foi uma resistência no curto prazo, né? Voltando acima dessa região aqui, ó, aí para mim já começa a ficar bem positivo novamente, tá? Então é o 97,22, tá? Pelo menos é esse que eu ficarei de olho hoje. E aí de volta para as altas, dólar yen, depois de aquela grande queda, grande queda do yen, né? Então esse par subiu, né? Ele está agora fazendo uma certa correçãozinha, voltando abaixo do 130 agora, mas vamos fazer umas coisinhas aqui, colocando ó, FIB da última baixa com a alta quase no 38,2. Então eu realmente diria, galera, que perto aqui desse 129,50 mais ou menos, é um gigantesco suporte. Vai chegar lá? Eu já não sei. Agora estamos próximos, né? Vamos ver o que acontece. Mas eu ainda fundamental, não mudou muita coisa no dólar yen, tá? Não mudou muita coisa. Não aconteceu alguma notícia que faça que realmente o preço suba. E olha isso aqui, né, galera? Ontem a gente mediu a bandeira. Nossa, eu só fui perceber isso agora. Ontem a gente mediu o alvo da bandeira e a gente foi exatamente no alvo da bandeira, olha isso. Fantástico, hein? A gente mediu, né? Da última alta com a alta da bandeira. E aí vocês podem ver que fomos exatamente ali no alvo, hein? Perfeito. Então, finalizou, né? Finalizou o alvo da bandeira, algo que foi bem bacana. Uma das razões que a gente deve ver, está vendo agora o preço corrigindo é por muitos compradores terem provavelmente, né, garantido seu lucro lá em cima. Mas é aquilo, galera. Eu acho que enquanto o dólar yen segura, principalmente acima desse 129, eu acho que ainda é de alta, tá? Eu acho que eu só pensaria o contrário abaixo do 129, tá? Enquanto a gente não volta abaixo do 129, eu não pensaria muita coisa, tá bom? Então, mais ou menos assim que eu vejo o dólar yen no momento. Suporte para ele agora aqui perto dos 129,60, 129,50. Mas eu não estou tão empolgado assim em entrar nele, viu, galerinha? Fique de olho. Eu só entraria realmente nesses dois grandes preços aqui. Eu não pensaria em ficar brincando aqui no meio. Ver se o SI chegar lá embaixo também, abaixo do 30. Vamos ver no 4 horas se já está no 50, ainda não, tá vendo? Então, mais ou menos é isso que eu acho que deve acontecer aqui. Fazer talvez uma certa correçãozinha e aí voltar. Porque realmente, né, galera, subiu demais em pouco tempo, né? Então não é novidade ver essa certa correçãozinha nele aqui também, tá? Então, mais ou menos assim, ele voltando já acima dos 130, já começa a ficar um pouquinho tranquilo, né? Fica um pouquinho mais bonitinho, realmente mostrando que tem compradores aqui com preços que ele mais baixo ele vai indo. E, na minha opinião, voltando acima desses 130,50, começa a animar bastante de novo os compradores, possivelmente achando, né, que a gente já fez uma certa correção e estamos prontos para subir novamente, tá bom? Então, mais ou menos é isso que eu acho que no dólar yen. Já o dólar canadense me assustou ontem, porque ontem, galera, olha a queda que a gente teve aqui no dólar canadense, né? Ontem o mercado estava bem parado na parte da tarde, olhando o euro, libra e outras moedas, mas o dólar canadense, vocês podem ver que do 28,60 foi aqui para o 28,00, deu uma queda de 60 pips aqui. Do nada, né? Algo que surpreendeu muita gente. E agora vocês podem ver que no diário temos aqui um diário bem, como eu posso dizer, tá com uma cara muito boa, né? Porque no dia 27 a gente teve um dia de indecisão, certo? A vela de ontem foi aquela que fez novas altas, mas fechou em vermelho,
meio que como se fosse um shooting star, né? Eu só não gosto dessa vela por causa da sombra de baixo, que é maior do que o corpo, tá? Eu só não gosto disso, então eu já não ficaria tão, né, amando essa vela assim com todas as forças, mas só a rejeição dela já mostra uma coisa, né? Deixou uma sombra gigantesca de alta aqui e hoje a gente já vê uma queda. O problema disso é que se você está pensando em vender agora, eu também vejo um certo problema, né? Vender agora, eu esperaria talvez ele voltar para essa região aqui perto do 27,70, mais ou menos, 27,80 para talvez pensar em uma certa venda, tá? Porque vender aqui agora para mim tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Mas enquanto ele permanece agora abaixo desse 28,00, galera, eu acho que realmente você pode estar pensar em uma venda não é tão ruim, tá? Para ser bem sincero. É, eu gostaria de ter visto ele tocando no 1,29, é onde eu gostaria de ter visto realmente ele fazendo, mas não aconteceu. E agora talvez a gente realmente já tenha um topinho bem bacana para trabalhar aqui, tá? Então, um certo movimento para cima, perto aqui da região do 27,70 não seria nada mal, tá? Para ser bem sincero, usando o 28,00 aqui como uma região que não pode voltar acima. Se voltar, tem a chance de realmente ele estar indo rumo, né, ao 28,50 ou até o 29 realmente, tá? Então, mais ou menos isso, mas primeira pequena resistência aqui no 27,50 e acima do 27,50 pode ser que a gente suba mais uns 20, 30 pips e aí talvez volte a cair, tá? Tentando pegar um bom preço aqui, mas é um par que realmente chama bastante atenção, tá? Já o dólar australiano é um que eu tinha isso aqui em mente ontem, meio que uma cunha de queda, né? Uma cunha de alta que poderia levar o mercado mais para cima. E o mais interessante de tudo, galera, é que mesmo que a gente foi abaixo do 71, vocês podem ver que a gente não teve um fechamento muito claro abaixo do nível, certo? Ele fechou basicamente dentro da região que a gente tinha desenhado. Hoje, vocês já podem ver que é um dia bem positivo. Será que esse dólar australiano está tentando dar uma paradinha aqui e realmente voltar a subir novamente? É complicado. É complicado de dizer um pouco, eu diria, tá? É, pelo menos, tá bom? Mas, ó, grande resistência, sem dúvida alguma. Uma área de resistência, sem dúvida nenhuma, é o 7200, essa região aqui, eu diria, tá? Acima do 7200, eu acho que já anima bastante para um possível movimento aqui de volta. Um movimento de volta aqui para as médias do diário, que vai ser nessa região aqui do 72, 75, mais ou menos, tá? Que é aqui perto dessa região que a gente tem anotado aqui. Então, mais ou menos é isso, mas eu também não estou tão assim achando que temos uma baixa em jogo. Acho que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Olhando ele. Talvez ele realmente, né? Ele realmente tem uma baixa em jogo, né? Mas eu diria que acho que um comprador não gostaria de ver ele descendo abaixo desse 71,15 aqui não. Eu acho que abaixo de 71,15 já começa a ficar um pouquinho complicado, na minha opinião, tá? Então, mais ou menos é isso, mas tá tentando, tá tentando. Eu só quero ver realmente a vela, porque essa vela tá bem positiva hoje, mas tá muito cedo. E ontem foi uma vela que a gente é difícil de falar sobre essa vela de ontem, né? Que fechou basicamente no nível, né? A gente não teve nenhuma rejeição do nível, a gente também não teve um fechamento bem abaixo do nível, foi no nível. E quando isso acontece, para mim, pelo menos, é bem complicado de querer fazer alguma coisa nele, tá? Então, mais ou menos é isso. Já o dólar da Nova Zelândia também fez uma nova baixa, né? Tocou no 50% e sentiu suporte. Mas vamos olhar o semanal. Que nível que a gente estava procurando mesmo? A gente tinha falado sobre esse 65 aqui, né? Ele desceu para 64,50. São pontos de referências bem legais nesses dois pares, né? Mas para mim, enquanto esse par, principalmente o dólar da Nova Zelândia contra o dólar, continua abaixo desse 66,00 aqui, para mim ainda
é tendência de baixa, tá? Ele talvez até pode ir lá, mas dali pode ser que a gente tenha uma rejeição. Tudo vai depender dos índices também, né? Com esses dois pares. Estão positivos hoje, tiveram um pouquinho positivo ontem, né? Esse que nem tanto, mas o dólar australiano teve um dia, né, que segurou bem, mas eu não ficaria querendo buscar baixas, né? Aqui nesses dois, não. Por enquanto, né? Eu acho que não tem uma confirmação de baixa ainda. Eu acho que só terá se ele voltar acima do 66,00 ou do 66,50. Algo que está uma distância ainda, né? Tá mais ou menos 80 pips, tá? Então, um pouquinho de calma, eu diria, tá? Um pouquinho de calma neste caso. Vamos colocar um FIB de curto prazo aqui, eu acho que a gente está no 38,2, exatamente, né? Então, um pouquinho de calma aí, eu acho que é necessário neste exato momento, tá? Resistência nele, né? 65,50 e depois provavelmente aqui ó, no ATR do dia, né? 65,60 e depois lá no 66,00 eu diria, tá? Mas eu daria um pouquinho mais de dias para realmente descobrir o que podemos esperar dele, tá? Já o ouro, tendo um dia bem positivo, olha onde a gente rejeitou, galera. Naquela região que a gente discutiu, ficando bem legal agora o ouro, mas o ouro também está em resistência aqui neste exato momento, tá? Que é essa região aqui do 1915, tá? Ele tem que voltar acima dessa, fechar acima dessa região para ter ter alguma chance de realmente continuar essa ida para cima, tá? Eu diria, tá bom? Já é um bom começo que ele está fazendo. Vocês podem ver que estamos basicamente perto do 38,2, mas ele realmente, galera, fechando acima dessa região escura, acredito eu que a gente esteja então indo a caminho do 1940, tá? Aqui no ouro. Vamos ver a vela semanal? Pode ter uma vela bem bacana, olha isso, né? Tá ficando uma vela bem bonita, né? De alta. Então, realmente, vamos ver o que acontece hoje, mas ficando bem positivo. Então, se você é comprador, eu acho que já estaria garantindo pelo menos uma boa parte da minha operação aqui. Se você acha que vai subir mais, aí você pode segurar o restante e ver o que acontece, mas aqui realmente é um ponto de referência muito interessante. Tá? Acima, o fechamento acima, no 4 horas, eu diria que 1940 está chamando. Tá? Já a prata, acho que é a mesma coisa. Né? Segurou bem o 23,00, agora a gente já voltou acima desse 23,40, que é bacana. E agora a prata, tudo vai depender desse 24 aqui agora, viu, galera? Tá? A prata para mim já é tá um pouquinho mais negativo que o ouro. Eu acho que para ele realmente dar sinais que podem subir bem mais, é apenas uma ida acima do 24. Né? Ele fechando acima do 24 é aí quando eu acho que a gente pode estar indo a caminho, né, do 25, enfim, ou até mais alto, na minha opinião. Tá? Então, um pouquinho de cuidado com a prata aqui também. Tá? Mesmo que a gente quebrou o primeiro suporte, era um pequeno suporte. Tá? Entendo que o grandão mesmo é o 2400, sem dúvidas. Tá? Já o SP500 teve uma reação bem positiva, como eu disse no início da live, né? A gente respeitou, fechou acima dessa região escura novamente, algo que acho que é bacana, mas agora eu acho que todo mundo está olhando essas duas altas aqui em cima, tá? Um pouquinho de cuidado com rompimentos falsos, tá? Pode sim, sempre acontecer em resistências ou suportes, né, do mercado só ir lá e fazer isso aqui. E normalmente isso lida com um movimento bem violento, caso isso aconteça, tá? Então tenha isso em mente, que não é somente ele rompendo aqui que já vai voar para cima. Entenda que tem um risco de talvez ele voltar um pouco, tá? Pode voltar realmente, então um pouquinho de cuidado aí. Mas ao mesmo tempo, galera, se a gente olhar aqui, vocês podem ver que basicamente a gente pode estar subindo em uma forma de canal, né? Uma coisa assim. Eu não sei o que muito falar dos índices, tá? Fundamental, principalmente olhando os dados que tivemos ontem do PIB americano, mostra que realmente eu acho que a gente já deve estar realmente já vivendo em um período de estagflação, né? Que é alta inflação, pouco crescimento, é, e salários, né? Média de salários meio que caindo ou parado também.
Isso realmente é algo super negativo para a economia. Então tem essas coisinhas que ficam na minha mente na parte fundamental, sabe? De que será que sim, você vai realmente conseguir subir tudo? Mas, por outro lado, sempre opere o que você vê e não o que você acha. O mercado não está nem aí para o que você acha. Sempre lembre-se disso, tá? Então eu estou meio assim com esses índices, tá? Mas eu acho que um ponto de referência vai ser mais ou menos essa média aqui, ó, essa região aqui para mim, eu acho, tá? Pelo menos eu ficaria de olho nessa região aqui do 4.235, né? Eu acho que voltando abaixo dessa região, voltando abaixo desse canalzinho, né? Eu acho que já vai começar a ficar uma situação bem complicada para os índices, para ser bem sincero com vocês, tá bom? Então, mais ou menos é isso. Porque ao mesmo tempo, galera, a gente teve uma reação legal? Teve. Na área de suporte? Teve. No diário dá para ver muito claro isso. Mas pode ser apenas um pré-rompimento, né? Que é ele toca no suporte, é defendido para daí depois romper também. Então, é isso. Se você quer comprar, acho que eu compraria mais perto dessas regiões aqui embaixo. Mas o que o comprador não quer ver é ele começando a fazer novas baixas. E aí a gente tem esses pontos de referências aqui, ó, bem importantes, tá vendo? Esses pontos de referência bem importantes. Então eu acho que com certeza um vendedor quer o que agora? Um vendedor quer que ele rompa essa última baixa, pelo menos aqui, para realmente, galera, confirmar que está caindo. O comprador já quer o contrário, já não quer ver essa última baixa sendo rompida. E a gente está falando nessa baixa do 4.887, tá? Eu acho que essa baixa sendo rompida, eu acho que já é uma confirmação que realmente o SP500 está perdendo toda a sua confiança e demanda por compra. Pelo menos eu pensaria dessa forma. Tá? Olhando até o DAX, né? O DAX também está bem positivo, inclusive está fazendo uma nova alta aqui, bem positivo hoje, mas esse 14.200 é bem importante para ele hoje. Tá? A gente está quase lá, é o 618, é uma região de resistência e eu quero ver o que realmente pode acontecer ali. Tá? Vocês podem ver que a gente está meio que numa forma de triângulo, né? Deixa eu dar uma ajustada aqui. Vamos achar aqui, né? Então pode ser que a gente esteja subindo em forma de uma cunha, mas o 14.200 que é bem importante para mim. Né? O fechamento aqui numa hora acima desse 14.200 realmente pode ser que a gente suba de volta lá para o 14.325. Tá? Agora, quebrando essa última alta, quebrando fora da cunha, né? Aí primeiro suporte vai ser o número redondo, 14.000, e depois lá no 13.900. Ok? E é isso, galerinha. Outros pares que eu acho que é bem interessante ficar atentos é talvez esse euro-libra. É um que eu estou vendido ainda. Fui vendendo ele com essa volta para cima, né? Lembrando que porque a gente está vendendo, porque eu acho que talvez ele sinta um certo topo aqui, é que a gente está no 786 no diário, a gente está na média 200, que é o que tem nos parado aí já há bastante tempo, perto de um topo de um canal, né? Então essa região para mim pode ter muita demanda por venda aí, chegando próximo aí desse 84,50, tá? Outra coisa pode ser que ele esteja formando um certo ombro, cabeça, ombro aqui numa hora, como vocês podem ver. Então quebrando essa região, né, do 83,90 ou principalmente desse 83,70 aqui, aí, galera, eu acho que realmente a chance da gente voltar para 83 começa a aumentar bastante, tá? Então, mais ou menos é isso. Ele chegando aqui perto do 84, 83,90, eu já vou dar uma reduzida nas minhas vendas, tá? Talvez fechar metade, algo mais ou menos dessa forma eu devo fazer aí, tá? Perto aqui dessa região do 84,00, 83,90, tá? Agora ele fechando abaixo do 4 horas, abaixo do 83,70, para mim, eu acho que a gente está indo rumo ao 83,00. Ok? Outro par, deixa eu ver, tentar lembrar alguns aqui, galera. Euroose, esse aqui é um que eu mostrei para vocês no... Eu postei lá no nosso grupo do WhatsApp.
Eu postei essa ideia, eu acho, tá? É um canal que eu tô de olho aqui no 4 horas, rompendo esse canal e fechando, né? Vocês podem ver que a gente teve uma ida acima e não conseguiu, né, galera? Então, você quer ver um fechamento acima do canal? Para mim, já é um rompimento bem bacana e a gente pode ver, talvez, né? A primeira resistência grande vai ser 48,50 e depois provavelmente vai vir querer testar o 49,50 aqui, na minha opinião. Essa é uma ideia e basicamente é isso. Ah, e eu ficaria de olho também nessa libra contra o dólar canadense, tá? Se você olhar isso aqui no semanal, eu acho que fica mais fácil. A gente pode ver que... Deixa eu fazer isso aqui, eu não fiz. Não é nada, eu só tô vendo se conecta bonitinho, mas não conecta. Beleza. Já esse par, galera, eu acho que ele basicamente está dentro de um range dessa forma, tá? Então, não é além só de uma tendência, linha de tendência, mas também vocês podem ver que é uma região que a gente está chegando muito próximo agora dessa baixa aqui, né? Então, se esse aqui realmente for um range, é daqui que você quer ver, talvez, longo prazo, esse movimento de alta, tá? Eu diria. Então, isso é uma das coisas que chama atenção. É, aqui neste par, outra coisa que é que, vamos ver, eu não analisei muito isso aqui, este par não, viu, galera? Eu nem tô nele, nada assim, só tô realmente de olho ainda. Mas, ó, se a gente colocar o FIB quase batendo 200% a extensão, não é um par que eu acho que eu entraria hoje, tá? Mas eu esperaria com certeza um fechamento de mais alguns dias para ver se ele começa a se recuperar e também pegando um pouco mais de informação do 4 horas aqui, caso, né, ele consegue recuperar alguns níveis aqui, chama bastante atenção. Vamos ver outra coisa aqui. Será que tem algum canalzinho, alguma coisa do estilo? Vamos dar uma olhada. Não. Não tem muita coisa. Eu acho que é mais esperar para ver o que acontece aqui, né? E aí a gente vai operando com ele rompendo, voltando acima de suportes e tudo mais, né? E para começar a animar, realmente é uma ida acima dos 60,50. Para mim já começaria a ficar um pouquinho mais interessante, tá? Na minha opinião, aí a gente pode ver algo realmente assim acontecendo no médio a longo prazo, né? Então é um par que chama atenção, talvez não hoje, mas aí nos próximos dias. E é isso, galerinha. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham uma ótima sexta, um ótimo final de semana também. Segunda-feira estaremos de volta com mais um Café com Forex, tá bom? Espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar o like, também se inscrever no nosso canal. Nos ajuda bastante, tá? Valeu, galerinha. Se cuidem. Tchau, tchau.